Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você estiver assistindo essa aula. Você seja muito bem-vindo. Vamos dar uma introdução sobre a questão do planejamento e assessoria de imprensa. Eu até fiz essa introdução numa aula que a gente fez ao vivo, mas eu vou retomar aqui para a gente poder ter esse material todo gravado de uma vez só, tá? Até mesmo para quem não conseguiu pegar na aula que a gente fez na aula anterior. A gente parte do princípio de que todas as vezes que a gente vai executar algum serviço em jornalismo empresarial, e a assessoria de imprensa faz parte do jornalismo empresarial, nós temos que entender que não dá para fazer nada na base do improviso. A assessoria de imprensa, inclusive, feita na base do improviso, é uma atividade que corre um risco muito sério de não dar os resultados que se espera dela e, em contrapartida, ainda acaba manchando muito, efetivamente muito, a visão que o empresário tem de um assessor de imprensa. Então, nós, quando vamos executar uma assessoria de imprensa, temos que partir do princípio que ela não pode ser feita sem planejamento. Eu estou dizendo isso tanto para situações mais pontuais, quando você é contratado esporadicamente para executar um serviço de assessoria, como também quando você é contratado na empresa e vai executar um serviço regular de assessoria de imprensa. Então vamos ver o que essa aula apresenta para a gente em termos de planejamento em assessoria de imprensa. Tá? São etapas importantes, mas que nós devemos nos atentar para que a execução ocorra da melhor maneira possível. Só lembrando também que essa aula ela está fundamentada teoricamente no livro Assessoria de Imprensa, Teoria e Técnica, Maria Elisa Coplin Ferrareto e Luiz Arthur Ferrareto. E eu também, sempre quando eu falo desse livro, eu lembro sempre de uma situação que aconteceu comigo logo que eu entrei na faculdade e fui orientar um trabalho de assessoria de imprensa, mas muito a partir do que eu tinha vivido na prática. E eu lembro que na hora da avaliação desse trabalho, né, eu recebi uma informação, no debate ali que a gente fez, né, para avaliar o trabalho, que eu fui descobrir a questão do planejamento e o quanto ele era importante e o quanto eu poderia ganhar com ele. Então, aí eu tive dois momentos de trabalho, um feito sem planejamento e outro com planejamento. O resultado é imensamente diferente do que a gente poderia supor, né? Então, com planejamento, eu consegui executar um trabalho com muito mais segurança, muito mais tranquilidade, muito mais racionalidade, né? Não que o trabalho que não tenha sido feito de forma planejada não tenha dado resultado. Deu. Mas se eu conseguir X com o trabalho, com o planejamento eu conseguiria, e consegui naquele caso lá 4x, ou seja, foi um absurdo a diferença que eu tive. Beleza? Vamos lá então, gente. Planejar é saber antecipadamente todas as situações possíveis, antever todos os ângulos de um acontecimento. Eu falei para vocês que na aula passada, né, que eu sou um cara que planejo bastante tudo que eu faço, né? Obviamente que isso não impede de eu agir muitas vezes no impulso ou de executar porque é necessário que algo seja executado, mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho a ideia, né, de fazer alguma coisa, na minha cabeça começa todo um trabalho já de planejamento. Isso pode ser para sair de casa para ir até a missa, isso pode ser para ir de casa até a faculdade da aula, isso pode ser de casa para sair para uma viagem internacional. Ou seja, na minha cabeça não há outra opção a não ser planejar situações para que eu possa antecipadamente prever todas as situações possíveis, ou seja, antever os ângulos do acontecimento. Isso talvez eu tenha aprendido de maneira muito forte quando eu fui editor-chefe do SPTV, segunda edição, hoje o Fronteira Notícias, segunda edição, e eu lembro que eu tinha que fazer todo um trabalho
imenso antes do jornal ir para o ar, e não só antes do jornal ir para o ar, mas eu tinha que pensar muito bem quais eram as situações que poderiam acontecer caso, né, desse alguma coisa errada e quais seriam as minhas saídas para aquele momento. Lembrando que o telejornal, nesse caso, estava ao vivo. Então, isso implicava numa importância desse planejamento ainda maior, né? Não podia acontecer alguma coisa ao vivo e eu não ter, na verdade, nenhum tipo de saída. Isso é fundamental, então, isso me ajudou demais, né? Nesses anos todos que eu fui editor-chefe ali, isso me ajudou demais a entender a questão do planejamento, né? O planejamento, ele tem como objetivo se orientar, né? A partir de procedimentos básicos de estratégia de segurança e estabelecer planos para que sejam executados com sucesso. Na assessoria de imprensa fazemos isso, então, com muita tranquilidade. Temos procedimentos básicos estratégicos, pensamos antes na estratégia, sabemos de onde vamos sair, por onde vamos passar e onde vamos chegar, e entendemos também como fazer isso a partir de um grau de segurança mínimo para conseguir o resultado que a gente espera. Então, planejar, gente, é saber antecipadamente. Planejar é estar um passo à frente da questão. Tem muita gente que diz, eu não gosto de planejar nada, eu vou para frente com a minha vida, tal. Tudo bem, eu acho que do ponto de vista pessoal, as pessoas podem fazer o que elas quiserem. A questão só é que quando a gente está lidando com uma outra empresa, com um negócio de uma outra pessoa, com, na verdade, o interesse não só de uma única pessoa, mas também de outras, né? Porque nós estamos falando aqui de colaboradores, de fornecedores, da sociedade em geral, nós temos que ter mais responsabilidade naquilo que fazemos. O planejamento, segundo Rabassa e Barbosa, ele é, então, isso aqui que a gente acabou de falar de maneira mais informal, né? Mas ele é o ato de relacionar e avaliar informações e atividades de forma ordenada e com um lógico encadeamento entre elas, a serem executadas num prazo definido, visando a consecução de objetivos pré-determinados. Basicamente, gente, isso aqui se aplica em fazermos um passeio no Parque do Povo e se aplica a um planejamento estratégico de comunicação e assessoria de imprensa que a gente possa fazer numa grande empresa assim que a gente for contratado, né? Ou seja, relacionamos e avaliamos informações, avaliamos também as atividades, colocamos isso de uma forma muito ordenada, entendemos cada etapa, né, a serem executadas, possui sempre um prazo para execução. O planejamento não pode ser feito na base do improviso e na base do não tem tempo. Ele precisa ter tempo, né? Ou seja, em quanto tempo vamos executar isso? Em quanto tempo vamos levar para terminar tal tarefa, né? Ou seja, vamos ir atrás desses objetivos e vamos colocar esses objetivos em andamento, beleza? Então, de uma forma muito conceitual, o planejamento é, então, essa ação de segurança para tudo aquilo que a gente vai fazer em um determinado tempo. Na assessoria de imprensa, existem etapas para esse planejamento. E essas etapas são chamadas de 4As, né? Nós temos a análise, a adaptação, a ativação e a avaliação. Segundo Luiz Arthur Ferrareto, é uma ação cíclica, né? É uma ação cíclica. Por quê? Porque a partir do momento em que começa, né, o planejamento, ele sempre vai ser reformado, ele sempre vai ser reavaliado e ele sempre vai ser reconstruído conforme o andamento da empresa. É interessante a gente pensar nisso porque em alguns setores empresariais o planejamento não é cíclico, né? Ele começa e termina. Na assessoria de imprensa ele começa, mas não termina. Ele termina, infelizmente, quando você sai daquele posto de assessor de imprensa. Mas não vamos falar de coisa chata agora. A questão é que, vamos imaginar que você vai ficar 40 anos trabalhando na mesma empresa. Tá, se você fica 40 anos trabalhando na mesma empresa, as etapas do planejamento vão sempre acontecer e sempre de maneira cíclica. Começou com uma, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e assim sucessivamente. Então, é uma ação cíclica. Vamos começar então pela a análise. A chamada análise é um momento em que
eu, como assessor de imprensa, preciso conhecer a minha empresa. Veja só, só fazendo um ponto aqui importante, né? Fazendo uma ressalva, que se você for contratado hoje como assessor de imprensa e não saber o que fazer, né? Porque é natural, a gente vai começar numa empresa nova, apesar de a gente ter as técnicas todas, a gente não sabe exatamente como fazer, vai começar pelo planejamento, obviamente. Então você já vai estabelecer o planejamento bem definido para que você possa trabalhar. A primeira coisa, então, que você vai fazer daí no planejamento é analisar a sua empresa. Isso, de alguma maneira, dentro do planejamento, é até certo ponto óbvio, porque você não consegue fazer uma ação específica de assessoria de imprensa sem conhecer a sua empresa. Que terreno que é esse que você está? Ou seja, quem é que está ao seu lado? Quais são os funcionários? Quais são os colaboradores? Quais são os fornecedores? Qual é o seu público interno geral? Qual é o seu público externo? Né? Qual é o seu negócio? Qual é o negócio que a sua empresa está inserida? O que ela produz? Esses produtos têm relação direta com a sociedade? Esse produto ele é executado inteiramente na empresa ou ele faz parte de toda uma cadeia produtiva que vem de outra organização, passa por vocês e chega até o consumidor final? Qual é o contexto econômico e social que essa empresa está inserida? Toda essa análise, todo esse entendimento, toda essa imersão precisa ser feita pelo assessor de imprensa. E mais do que ser feita, precisa ser colocada no papel. A parte da análise é a parte mais importante do planejamento, a partir do momento em que eu entendo que a empresa é um organismo vivo, que tem uma dinâmica e que precisa ser entendida pelo assessor de imprensa, que vai ter que trabalhar a imagem dela. Vou fazer uma pergunta. Como você vai trabalhar a imagem de uma empresa se você mal conhece essa empresa? Concorda? Então, a análise é um ponto óbvio. E eu fico, até certo ponto, muito assustado às vezes, quando eu pergunto para assessores de imprensa se eles conhecem a empresa como um todo. E alguns conseguem até responder que, não acho tão importante saber de tudo que acontece aqui não. Quando precisa, eu vou atrás. Esse quando precisa, eu vou atrás é muito perigoso. Isso não cola com planejamento, né, gente? Planejar significa antever. Então, gente, eu preciso saber do lugar mais escondido dessa empresa até o lugar mais específico. Do produto de menor valor dessa empresa até o produto de maior valor. Do funcionário que ganha menos nessa empresa, do menor cargo que existe até o maior cargo que existe. Quais são os setores? Qual é o contexto? Em que ela está inserida? Quais são os projetos sociais? Como ela se relaciona com a sociedade? Tudo isso é parte da análise. Essa análise, ela é condensada, ela é formalizada, ela é documentada em um documento chamado briefing. O briefing é um documento que vai nos ajudar muito a ter o conhecimento, ou seja, do que a gente vai executar, e também quais são as duas variáveis que levam sempre uma empresa a ter poder nas relações sociais em que ela está inserida, que é a energia e a informação. Ou seja, esses dois elementos, energia e informação, constituem os dois pilares fundamentais de uma empresa em qualquer relação social em que ela está inserida. O briefing vai nos ajudar a sistematizar e a documentar qual é a estrutura da empresa, quais recursos humanos ela possui, qual capital ela possui também. Ou seja, qual é a parte que faz com que ela tenha uma força motriz, né? Qual é a força dessa empresa inserida no mercado. E num segundo momento, a informação é a capacidade comunicativa que essa empresa tem em relação aos públicos e em relação à sociedade em geral, em relação aos seus concorrentes. Condensamos tudo isso, então, gente, de uma maneira muito sistematizada nesse documento chamado briefing, que ele vai, então, conter, de uma maneira muito mais significativa, a análise do planejamento. Ou seja, essa etapa do planejamento de análise estará sempre condensada
principalmente nesse documento chamado briefing. Então, o briefing é o documento que nós vamos produzir imediatamente assim que a gente entra na empresa. Vamos analisar ponta a ponta qual é a estrutura física, a estrutura humana, a estrutura de capital. Vamos analisar qual é o capital financeiro, onde ela está inserida, qual o contexto, e vamos entender também qual é o potencial e as ações comunicativas que já são feitas pela empresa. Além do briefing, ou inserido no briefing, existe também o calendário empresarial. Esse calendário empresarial é um calendário que sempre precisa estar atualizado e que todo assessor de imprensa precisa executar assim que entra também na empresa. Toda empresa possui um calendário, gente. Toda empresa possui datas importantes ou específicas que ela vai executar algo. Pode ser uma data do aniversário de criação da empresa, podem ser datas de trabalho, por exemplo, reuniões mensais da diretoria, reuniões quinzenais com coordenadores, reuniões de avaliação a cada 3 meses, reuniões com acionistas, com públicos externos em geral, com públicos internos em geral. Existe sempre um planejamento. Normalmente, esse planejamento de datas, esse planejamento de ações, está no âmbito do setor de recursos humanos ou então mesmo da parte da diretoria do setor de planejamento da empresa, né? Nas grandes empresas há um setor só de planejamento. E a gente tem que estar em consonância com esse calendário por 2 motivos. Primeiro, porque eu preciso entender a minha empresa, como ela funciona e quais são as situações em que ela está envolvida e o que está acontecendo nas mais diversas datas e mais diversos momentos. Eu não posso ficar sentado lá na minha sala da assessoria esperando que alguém diga para mim: olha, hoje tem uma reunião da diretoria, você está sabendo? Sim, cara, lógico que eu estou sabendo, eu tenho meu calendário aqui. Aí o cara fala assim: então por que você não está cobrindo lá? E aí vem a segunda parte. Nós temos que ter um calendário empresarial porque nós temos que acompanhar tudo isso. Tudo isso daí que está no calendário é pauta, né? Ou seja, ou se não é pauta, é pelo menos informação que eu preciso ter para poder, por exemplo, enfrentar a imprensa quando ela vier buscar algum tipo de informação relacionada a isso. Então, de repente, tem uma baita reunião com acionistas. Há lá uma discussão muito grande de abertura de capital, enfim, uma situação bem delicada e que envolve também uma pauta que pode ser apresentada para editorias de economia, de grandes jornais ou de veículos de televisão. Por um motivo ou outro, essa reunião que era de portas fechadas, a portas fechadas, acaba vazando e a imprensa vai atrás de você para saber mais informações. Você não pode se dar ao luxo de dizer: olha, não estou nem sabendo que teve a reunião, ou não estou sabendo o que aconteceu lá dentro. Uma vez que a situação é discutida, uma vez que a situação é colocada no papel, você já tem que saber exatamente o que isso significa, quais reflexos isso pode ter para a imagem da instituição e o que você pode divulgar e o que você não pode divulgar. Com quem que eu discuto isso? Logicamente, com diretoria, com o seu superior, com a pessoa, com o presidente da empresa, enfim, com alguém que vai te dar uma informação mais concreta. Nesse caso, você está inserido, né, dentro da empresa. Assessores de imprensa que são deixados de lado nos momentos mais sérios da empresa precisam rever a sua atuação ali, em especial, adotar um procedimento, uma postura muito mais proativa no sentido de ir lá tentar se colocar, dizer: olha, eu preciso saber disso, porque caso aconteça alguma coisa, eu estarei municiado. Essa justificativa de caso aconteça alguma coisa, normalmente já é válida para a gente poder se segurar nesse momento, para poder também ficar inserido nesse processo dentro das empresas. Mas, enfim, são situações também que precisam ser trabalhadas caso a caso. Existem empresas mais abertas, outras menos abertas. Dentro do briefing também existem contatos estratégicos que eu vou colocar. Esses contatos estratégicos, eles são contatos em que eu vou usar de 2 formas também. Eu posso tanto usar esses contatos para pautas, produção de pautas, né? E posso usar também esses contatos para situações em que eu possa produzir informações para a imprensa ou se a imprensa quiser informação de alguma pessoa, quiser uma entrevista, quiser saber alguma coisa sobre a empresa,
obviamente que eu tenho que saber para quem eu vou perguntar imediatamente. Não adianta, a coisa pior que existe, eu já passei por isso em alguns momentos no começo da carreira como assessor de imprensa, de você receber uma demanda da imprensa e você não saber exatamente para quem perguntar aquilo, né? Então fica uma situação extremamente ruim, uma situação muito chata, né? Em que a gente vai, na verdade, ter que depois desenvolver isso de uma maneira muito traumática, né? Então assim, você fica correndo na empresa, você fica tentando saber quem é quem. Isso é muito ruim. Quando eu tenho já os contatos estratégicos bem estabelecidos, com os dados, contatos certinhos, né? Como chegar até essas pessoas, isso facilita muito o meu trabalho e vai completar de uma maneira muito bem organizada e sistematizada essa função da análise. Então, o briefing, gente, é o seu documento por excelência. Eu costumava, lógico, produzir esse briefing no computador, mas eu gostava de imprimir o briefing, gosto muito de imprimir o briefing, para deixar ele ali do meu lado como um guia de consulta, né? Obviamente que ele tem que ser atualizado a cada 2, 3 meses, né? Porque as informações mudam, mas esse briefing ele vai ter uma importância muito grande, ele vai agilizar o meu trabalho. Nós vamos ter uma aula posterior a essa, em que em que eu vou mostrar para vocês esses documentos, né, para que você possa ter uma noção assim visual desses documentos e a gente possa desenvolver o nosso trabalho depois de uma maneira um pouco mais tranquila. A segunda fase da assessoria de imprensa chama-se adaptação. E a adaptação, ela é um momento em que a gente, munido das informações da análise, vai fazer justamente uma reorganização do trabalho a nosso favor. Significa que eu, de acordo com as informações que eu tenho da empresa e de acordo com a minha capacidade de trabalho, meu ritmo de trabalho, meu estilo de trabalho, eu vou desenvolver essas ações, mas sempre seguindo essa questão do planejamento. Mas eu me adapto e eu faço com que toda essa análise daí comece a trabalhar a meu favor. Então, a adaptação é a segunda fase. Logo após o momento em que eu executo a análise, eu já começo também, não diria nem logo após, mas enquanto eu vou fazendo a análise, eu já vou preparando adaptações do trabalho para que eu possa realizar. Essas adaptações, elas ficam restritas a vamos pensar assim, são 3 produtos que eu vou executar ali, que vou criar. Primeiro, quando eu tenho uma análise da empresa, quando eu sei o que acontece, qual é o negócio, quais são as pessoas que falam, quem que não fala, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, enfim, como eu vou trabalhar a imagem da instituição, eu já crio imediatamente também o que a gente chama de políticas de comunicação com a imprensa. As políticas de comunicação, elas são, na verdade, os parâmetros de relacionamento que eu vou ter com a imprensa. Significa que eu vou criar regras, que eu vou criar normas para relacionamento com a imprensa. De uma maneira muito simples, eu vou dizer o que pode e o que não pode em relação à imprensa. A imprensa pode chegar na empresa e entrevistar qualquer pessoa? Depende da política que você vai criar. A imprensa pode pegar os dados diretamente do site ou da sala de imprensa sem fazer consulta ao assessor? Depende da política que você vai criar. A imprensa pode entrar na minha empresa e fazer imagens do setor produtivo? Depende da política que você vai criar. A imprensa tem que passar pelo assessor de imprensa antes de entrevistar qualquer funcionário, qualquer colaborador da empresa? Depende da política que você vai criar. Ou seja, você vai criar uma série de normas, você vai criar uma série de regras para que esse trabalho, esse relacionamento com a imprensa aconteça da melhor maneira possível. Só tome cuidado com uma coisa, né, gente? Eu estou falando aqui de regras e normas, não vai ser tão rígido a ponto da imprensa falar assim, cara, eu nunca vou pisar naquela empresa para buscar uma pauta, porque é tanto mimimi, é tanta regrinha, é tanta coisinha, é tanta burocracia que eu nunca consigo trabalhar ali. Obviamente que eu estou falando aqui para vocês que a política de comunicação, esses parâmetros que eu vou criar para ter um relacionamento com a imprensa, eles são parâmetros muito mais ligados a
é um bom relacionamento do que é um relacionamento restritivo, né? Então nós vamos ver depois também na próxima aula a questão de como eu vou mostrar para você algumas políticas de comunicação, mas basicamente, gente, é a gente criar um círculo de relacionamento com a imprensa que seja positivo, né? Em que a imprensa tenha tranquilidade para trabalhar e você também tenha segurança com a imprensa que está trabalhando lá na sua empresa. Um outro produto que eu crio na adaptação é chamado de mailing list. O mailing, basicamente, é um produto que vai ser uma lista dos contatos que eu vou ter com a imprensa, seja ela regional, local, nacional ou estadual, para poder fazer o meu trabalho de assessoria de imprensa. O que acontece, na verdade, é que o mailing list ele é o seu guia de imprensa. Com quem que eu vou falar? Quem é a pessoa especialmente designada para fazer o meu trabalho? Né? Com quem eu posso conversar sobre uma reportagem? Com quem eu posso oferecer para quem eu posso oferecer o meu release com tranquilidade? O mailing list é o nosso guia de imprensa. Um bom mailing list, gente, contempla todos os jornalistas que podem ajudar na formação de uma imagem positiva da sua empresa. Então, é um documento que eu vou fazer, logicamente, por setor, né? Rádio, TV, jornal, online, etc. Vou fazer também em cada veículo desse um escalonamento de funções, né? Desde os chefes de redação até os repórteres, passando pelos produtores, estagiários, enfim, todas essas pessoas. Como é que eu consigo isso? Obviamente ligando, pedindo para eles e tentando já fazer esse relacionamento. Às vezes eu gostava muito de ir pessoalmente até as redações para trabalhar o mailing list, né? Obviamente que eu marcava antes com uma pessoa, conversava com um chefe de redação, então ligava lá, falava assim, oi, tudo bom, não sei o quê, assessor de imprensa aqui e tal, e eu preciso trabalhar meu mailing list. Você pode destacar alguém para me atender? E eu vou precisar aí de 1 ou 2 horas só para a gente poder executar isso. É chato, eu sei, nem sempre a redação tem gente disponível para ficar 1 ou 2 horas fazendo isso, mas, cara, se você organizar direitinho, se você explicar que aquela redação lá, que aquele jornal, aquela TV, aquele rádio, vai ganhar muito mais se eu tiver um mailing list bem completo. Se você conseguir convencê-los disso, você consegue essa pessoa para fazer para você isso. Então você vai lá e outra, de tabela também, eu apareço na redação, né? Aparecer na redação, fazer com que as pessoas saibam quem é você, é muito importante, né? É importante para o relacionamento. Então o mailing list ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser pensado, ele precisa ser também muito atualizado, tá, gente? A atualização do mailing list é uma atualização até mais constante do que o briefing, né? Porque assim, a empresa muda, mas o mailing list muda muito mais ainda, né? Há muita troca de repórteres, muita troca de função, de acordo com o andamento da redação, troca muita gente. Então, às vezes, quem é chefe de reportagem hoje já foi repórter depois, o editor que é agora já não é mais, o repórter que é hoje já passou para edição, enfim, a gente precisa sempre ter uma atualização. Agora, esse contato que você pegou para fazer o mailing list inicial, se você trabalhar bem essa pessoa, você vai também conseguir que ele te atualize, né? Trabalhar bem no sentido do bom relacionamento, né? Para que você consiga ter sempre um acesso a isso. O mailing list, então, é esse produto, né, que a gente vai fazer na fase de adaptação. A gente já vai adaptar, então, porque todas as vezes agora que eu precisar me relacionar com a imprensa, seja para enviar material, seja para pedir informações, ou seja até mesmo numa situação de crise, que eu consiga levar isso para frente a partir do mailing list. E eu vou ter também agora a criação dos chamados planos de divulgação. O que significa plano de divulgação, gente? Olha, o que eu vou passar para vocês, e eu vou mostrar também esses planos nas próximas aulas, aqui agora, como sempre, eu estou dizendo que o que eu estou dizendo aqui, que eu estou fazendo nessa aula aqui é mais uma introdução para a gente entender o planejamento, tá? O plano de divulgação, ele funciona da seguinte maneira. Eles a gente chama de plano de divulgação justamente porque são documentos que nós criamos na assessoria de imprensa que vão servir de pautas que vão ser ativadas no momento oportuno.
Então, o que a gente não pode fazer na assessoria de imprensa, pensando sempre que ela não se faz na base do improviso, é que eu tenha que ter regularmente, num determinado período, pode ser em um mês, pode ser em 15 dias, pode ser até mesmo semanalmente, eu tenho que ter um conjunto de planos, tenho que ter um conjunto de pautas para serem executadas, para que a minha assessoria de imprensa esteja sempre em movimento constante. Quando eu falo planos, eu não estou falando só de release, tá, gente? Eu estou falando de todos os serviços também que a assessoria de imprensa pode oferecer. Você lembra que vocês já tiveram aulas sobre produtos e serviços? E entender produtos e serviços de assessoria faz com que a sua assessoria de imprensa seja ainda melhor. Então, eu tenho planos de divulgação, eu vou criando planos de divulgação de acordo com esses produtos e serviços. Ou seja, eu tenho lá um rol de produtos e serviços que eu posso executar. É só eu pegar aquilo e falar assim, bom, o que cabe na minha empresa que dá para eu fazer regularmente? Isso, isso, isso. Eu vou executando, eu vou criando planos para serem executados em um determinado momento específico, né? De acordo também com uma oportunidade que eu tenho às vezes, né? Uma semana especial, uma data especial, uma semana que o contexto econômico está X, Y, Z, enfim, eu vou, na verdade, estabelecendo ali um planejamento de ação que pode ser, como eu falei, semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, e existem assessorias que fazem, inclusive, isso de forma semestral. Você que vai estabelecer, de acordo com a sua capacidade de trabalho, de acordo com a quantidade de pessoas que existem ali para trabalhar com você, você estabelece esses planos de divulgação. Aqui na faculdade de comunicação, na parte de assessoria de imprensa, quando a gente fazia no início, a gente fazia muitos planos de divulgação deixa eu dar, depois eu vou mostrar o plano de divulgação para vocês, mas só para você ter uma ideia, como é que acontecia? Por exemplo, eu tinha lá o estagiário em assessoria de imprensa. No domingo à noite, eu fazia esses planos semanais, né? Porque a gente tem uma empresa, na verdade, que é a Facop, em que tudo é muito dinâmico. Então, eu não podia fazer planejamentos muito longos, planos muito longos, eu tinha que fazer planos mais curtos para poder atender toda a demanda. Então, só para você entender já também o que define os seus planos de divulgação, né? O período dos planos de divulgação. Se vai ser semanal, mensal, trimestral, enfim, o que define é a dinâmica da sua empresa. No caso da Facop, a gente tinha uma dinâmica muito alta. Então, eu criava planos semanais, que significava o seguinte: no domingo à noite ou na sexta-feira à noite, eu já mandava para o estagiário em assessoria, por exemplo, 4 planos que ele deveria ativar na semana seguinte. Então, ele chegava na segunda-feira para trabalhar, no e-mail dele já existiam 4 planos, 4 pautas para serem executadas, com produtos e serviços específicos. Pode ser que desses 4 planos, 2 fossem releases, e eu já indicaria ali o que eu queria nesse release. Um plano poderia ser, por exemplo, a convocação de uma entrevista coletiva numa data tal, e um outro plano seria a produção de fotografias para o banco de dados da empresa. Ou seja, durante toda a semana, ele já teria o roteiro de trabalho dele. Esse plano de divulgação, ele vai acontecer, normalmente, ele vai ser previsto e ele vai ser colocado para o funcionário, para o estagiário, ou se for o caso, se você for o único funcionário, o único jornalista da empresa, para você mesmo se organizar. Isso faz com que o trabalho, gente, ganhe em estatura e também em rendimento, porque a pessoa não chega para trabalhar e fica tentando descobrir o que tem. Obviamente que situações factuais que aconteçam no dia a dia da empresa pode fazer com que um plano desse seja colocado de lado para ser realizado depois, porque aconteceu um factual, etc. Mas isso daí é uma situação ocasional. O fato é que os planos de divulgação me deixam sempre muito mais seguro, porque eu vou ter um trabalho sempre muito constante de assessoria. Imagina só que o meu assessorado vai ter sempre a imagem dele sendo trabalhada regularmente na imprensa. A palavra regular é importante, a palavra constante é importante. Assessoria de imprensa, ela dá muito certo se ela for constante e regular, né? Ela não pode ser irregular, sendo feita de acordo com os acontecimentos. Não, eu tenho que prever situações, eu tenho que criar situações
muitas vezes eu tenho que inventar situações para poder sempre colocar essa imagem da minha empresa em alta, beleza? Então, os planos de divulgação, eles são já produzidos nesse momento bem específico de adaptação. Depois que eu analisei, depois que eu entendi a empresa, eu vou também, além das políticas de comunicação e do mailing list, já começar a estabelecer os planos que eu vou ter para minha empresa. Sabe uma coisa que me ajuda muito no plano de divulgação? O calendário empresarial, né? Ele me ajuda demais, porque assim, eu tendo as datas de atividades, sejam elas semanais, quinzenais ou mensais, ou até semestrais, eu tendo essas datas, eu já crio o plano de divulgação em cima delas. A primeira bateria de plano de divulgação que eu já posso criar é em cima das datas fixas de acontecimentos da empresa, né? Então, esses planos são fundamentais para a gente ter uma regularidade. Depois que eu criei tudo isso, os planos, eu passo para a fase seguinte da etapa de planejamento. A ativação. A ativação, ela vai ser basicamente o momento em que eu coloco todos os planos que eu executei em andamento. Essa ativação, ela é importante para a assessoria de imprensa, porque ela vai ser o momento em que a imagem vai ser trabalhada e os resultados começam a aparecer. Então, analisei, adaptei, ativei. Quando eu ativo, eu estou colocando o que em prática? Tudo que eu preparei antes, tudo que eu analisei e tudo que eu adaptei. Então, basicamente, gente, eu estou fazendo o quê? Uma ativação de toda a situação planejada anteriormente, em especial a ativação dos planos de divulgação. Todos esses planos de divulgação que eu criei antes vão ser ativados agora, conforme as datas forem chegando, né? Quando eu mostrar para vocês os planos, você vai entender também essa questão do andamento das datas, da ativação de acordo com as datas. Mas, basicamente, é a terceira fase, é a fase em que eu adapto, é a fase em que eu coloco isso para andar. A assessoria de imprensa aqui, nesse momento, ela está andando forte já no relacionamento com a imprensa. E uma vez ativado, ou seja, quem que vai ser ativado aí? Os planos de divulgação e o mailing list. Eu vou estar sempre usando os mailing lists, né? O mailing list que eu tenho, que é a minha lista de contato com a imprensa, para executar os planos de divulgação, para fazer com que eles sejam ativados. Esses são os dois principais ingredientes da ativação. Uma vez ativado, né, como o processo é cíclico, eu vou partir para a quarta etapa, que é a etapa de avaliação. Então, ativou, avaliou. Deu certo? Não deu? Consegui publicar? Consegui veicular? Consegui inserir uma fonte na matéria? Consegui fazer com que a imprensa visse positivamente a minha empresa? Consegui trabalhar a imagem empresarial de alguma forma? Essa avaliação é fundamental, porque é a partir dela que a ação cíclica do planejamento começa. A partir da minha avaliação do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, eu vou recomeçar a fazer, vou recomeçar o planejamento. E aí eu vou criar novos planos, eu vou pensar em novas situações, eu vou atualizar meus briefings, eu posso atualizar meu mailing, né? Enfim, eu vou sempre fazer uma ação muito segura também, porque eu estou avaliando. Gente, fazer avaliação de trabalho às vezes pode parecer chata, né? Só assim, gente, eu tenho medo de que eu ali e tal, mas é importante para a gente pensar em situações futuras. A gente tem que entender onde a gente erra, onde a gente acerta, né? E a avaliação é importante para isso. Quais são os ingredientes da avaliação? Tem um documento aqui que é fundamental, vou mostrar depois para vocês também, que é o chamado Clipping. Clipping, na verdade, é um documento em que eu consigo monitorar a presença da minha organização, da minha empresa, na imprensa. Como ela saiu, se ela foi apresentada, se ela foi citada, se alguma fonte da minha empresa foi utilizada em uma reportagem, se o release que eu mandei foi publicado, se o press kit que eu enviei foi publicado, se a entrevista coletiva que eu chamei teve resultado, se a imprensa veio, se a imprensa não veio, se o café da manhã com jornalistas que eu criei teve resultado também, tudo isso entra basicamente nessa avaliação, mas o clipping é o principal porque ele traz para mim um monitoramento real da empresa, da presença da empresa
na imprensa, né? Esse clipping ele pode ser um clipping feito por veículos, pode ser um clipe total. Como eu falo por veículo, é assim, eu vou buscar as informações nos veículos online e posso fazer uma documentação simples, né? Faço prints das telas. Na questão dos veículos impressos, eu posso recortar os papéis ou então fotografar os jornais e inserir também nesse clipping digital. Eu posso... a questão da TV e do rádio, eles são mais difíceis de serem monitorados porque exigem pessoas que ir lá o tempo todo. Você imagina uma empresa, uma grande empresa em São Paulo, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo. Sabe quantas vezes a Prefeitura de São Paulo é citada em uma emissora de rádio? Uma só, hein? Estou falando de uma de dezenas, né? São muitas vezes. Então, assim, não dá para o assessor de imprensa ficar olhando o tempo todo isso, né? O que acontece muitas vezes é que aí se terceiriza o clipping, né? Para empresas de clipagem, são empresas especializadas em fazer essa busca, empresas especializadas em fazer essa busca da imagem, em fazer esse monitoramento das empresas na imprensa. Quando eu mostrar o clipping também para vocês, vocês vão entender um pouco melhor, mas o clipping me ajuda muito a saber se o meu trabalho de assessoria de imprensa está dando resultado ou não, beleza? Então, uma vez ativado o planejamento de assessoria, eu passo para avaliação. Uma vez avaliado, eu recomeço o meu trabalho de planejamento, às vezes fazendo adaptações, ou às vezes não, gente, às vezes mantém. Se está tudo bem, está saindo tudo ok, mantém o trabalho e tudo vai correndo legal, beleza? Nessas 4 etapas, então, ó, análise, adaptação, ativação e avaliação são fundamentais para que a sua assessoria de imprensa transcorra da melhor maneira possível e com regularidade de trabalho, gente. Isso é fundamental, você não vai ser pego de surpresa e você vai poder aproveitar ainda mais as oportunidades que aparecerem na sua frente, beleza? Então, ó, planejamento, assessoria de imprensa não se faz na base do improviso. O planejamento é uma forma de organizar o seu trabalho e fazer com que o seu trabalho renda ainda mais, beleza? Vamos lá então.